Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplioCast. Chega mais, AmplioCast no ar para falar de futuro, desafios e o que move a Gen Z. Eu sou Thiago Fávaro, também conhecido como TU, apresentador aqui desse podcast. E estou com super dois convidados aqui que eu adoro muito. Um representando a Gen Z e outra representando quem cuida dessa geração dentro da empresa. Bom, antes de eu começar aqui, eu queria dizer que esse podcast é uma iniciativa do grupo Feel Alive e eu estou com duas pessoas que fazem parte do grupo, né? Cada um dentro da sua função. Então, eu queria que vocês se apresentassem antes da gente começar. Vai lá, Mi, por favor, comece. Boa. Sou a Milene, sou atualmente Head aí da área de gestão do Grupo Feel Alive e tenho 10 anos de experiência na área de RH, então já passei por startups, tecnologia, já lidei bastante aí com a Gen Z e estamos aí para poder contribuir um pouquinho com esse tema tão importante. Bom, eu sou o Rodrigo, tenho 10 anos já de empresa, 10 anos na área comercial. Comecei como estagiário lá em 2015, ao longo desses últimos anos fui me aperfeiçoando, fui mudando de empresa, fui fazendo um giro interno e hoje sou especialista comercial B2B. Bacana. Rô, eu quero começar com você. Especificamente porque você mudou o cliente, né? Você lidava com a Gen Z, né? Era o nosso cliente ali na vertical de formaturas, na Formou Brasil. E hoje você está atuando num comercial vendas B2B, atendendo a YouWin, a Live Brand, enfim, outras verticais de negócio que a gente tem. Qual que é a diferença? O que você traz para a gente que é diferente e aonde a Gen Z se destaca nesse aspecto? Acho que tem uma diferença enorme, né, de um cliente para outro. Acho que o nosso desafio como comercial e principalmente sendo da geração Z, é entender qual que é o público-alvo, qual que é o perfil e qual que é o nicho que a gente está lidando durante o atendimento numa reunião, ou num telefonema, ou numa mensagem, ou num e-mail. E aí a gente tem que se adaptar. E aí quando eu falo se adaptar, eu falo principalmente em relação à linguagem, em relação à postura, em relação ao comportamento, em relação à roupa que a gente veste. E isso não significa muitas vezes perder a autenticidade. Eu acho que a autenticidade ela tem que ser preservada, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se encaixar naquele nicho. Então eu vim da Formou Brasil, né, 9 anos na Formou Brasil, e lá nosso cliente, né, bermuda, camiseta, regata, tudo certo, lindo, maravilhoso. A gente está falando de um cliente de 19 a 21 anos. Agora, a minha reunião é diferente, né? Eu falo que eu troquei a reunião, né, da vodka energética com vinho agora. Então, mudou um pouco. Agora eu falo com o CEO, eu falo com o diretor, com o gerente. Então, acho que o nosso desafio é entender ali com quem a gente está falando e como a gente vai se colocar numa mesa de reunião ou num projeto. Isso faz total diferença. Acho que eu quero aproveitar um gancho aqui, estender a pergunta no sentido de que eles são mais ansiosos, né? Acho que essa geração... Sem dúvida. São mais ansiosos, até por conta, acho que do contexto que eles nasceram, né? Globalizado, com acesso 100% digital, onde a comunicação é muito rápida e, consequentemente, isso teve um reflexo ali no comportamento e na vida dessas pessoas. Como que você lidava com esse imediatismo, sendo que você tem a tua vida, né, o teu horário? Como que você lidava com isso para atender essa expectativa, para poder, de fato, conseguir retribuir a expectativa deles também nessa velocidade de resposta, de informação, mas, consequentemente, também preservar um pouco ali, né, do teu momento, que não é só o trabalho, o momento da tua vida. Você, como geração Z também, imagino que você preze, né, pelo bem-estar, enfim, por olhar 360, todos os ângulos ali da tua vida. Como que você lidava com isso? Sem dúvida nenhuma, uma geração extremamente ansiosa. E eu me coloco nessa geração porque eu faço parte dela, né? Então, eu acho que a gente pode dividir em duas partes, assim. Eu acho que na vida profissional, qual que é o desafio em lidar com a ansiedade? E quando eu falo em lidar com a ansiedade na vida profissional, é principalmente em lidar com resultados. Eu acho que a gente acompanha e lida isso no dia a dia, mas é aquela história. Quando eu entrei lá 10 anos atrás, eu achava que 2 anos depois você ia estar ganhando 50 mil reais por mês.
Sabe aquela história de você tá na escola, no ensino médio, e você visualiza com seus amigos, quando tiver 25 anos, eu vou estar CEO de uma empresa ganhando 50 mil reais por mês e tudo resolvido. Eu acho que esse é o grande problema, entre aspas, da geração Z que a gente tem que resolver e lidar e trabalhar com ela mesmo. E aí, assim, o que eu consegui fazer para contornar ao longo desses 10 anos é principalmente criar alguns objetivos e algumas metas a curto, médio e longo prazo. Se a gente trabalha com objetivos e metas só a longo prazo, a gente sempre vai ficar naquela sensação de frustração, de estar longe para chegar, para alcançar, seja uma meta financeira, seja uma meta pessoal, seja uma meta, uma conquista, né, dentro do escritório, de carreira, ou de cargo, ou de salário, ou de um cliente que você quer trazer para dentro da empresa. Exato. Eu acho que quando a gente coloca essa geração dentro de uma caixinha, de um estereótipo, a gente tá errando. Eu acho Sim. que essa geração, ela nasceu dentro de um contexto, né, de vários conflitos políticos, de várias mudanças climáticas, alguns conflitos bélicos, inclusive, que a gente tem visto agora, polarização, e tem visto também um movimento, né, de pessoas ficando até muito ricas muito rápido. Então, acho que dentro desse contexto, eles não querem esperar, né, para Exato. poder ter aquela vida que eles imaginam ter, que é um pouco do que você está dizendo. Então, acho que na sua estratégia, você tem uma visão a longo prazo, mas você quer saber o que você vai fazer hoje. Né? Eu quero ter grana já para fazer tudo isso hoje, eu não quero esperar para aquilo acontecer. Então, acho que esse é o grande desafio, e eu acho que talvez nós, né, eu, no caso específico aqui, que não sou dessa geração, a gente tentar colocar essa turma numa caixinha específica, essa pessoa é empreendedora, essa pessoa aqui é CLT, essa pessoa é gênero A, Sim. gênero B. Eu acho que é tudo muito junto e misturado mesmo, como a gente diz lá no grupo, né? Sabe o que eu acho que faz... Desculpa te cortar, Tema. Sabe o que eu acho que faz diferença também, assim, quando a gente fala de atendimento, né, a geração Z, que faz total diferença, é alinhar as expectativas com eles. Né? Então, você perguntou assim, eles são ansiosos? Sim, são. E eu também sou, porque eu faço parte e eu sou muito ansioso. Então, às vezes, se o cliente da geração Z, que acontecia na Fórmula e acontece até hoje, manda uma mensagem às 8 horas da noite, se você não responde até às 8h30, ele manda de novo. Porque é aquele senso de urgência que muitas vezes não é um senso de urgência, mas ele tem ansiedade em ter a resposta. E eu acho que ele não consegue entender, porque a gente fala tanto de, por exemplo, IA, de deliveries com drone, né? Metaverso. E eu falo, cara, como assim, tipo, a empresa não consegue me atender, assim, de uma hora para outra? Sim. Né? A gente tem que se colocar dentro da perspectiva deles, dentro da sua perspectiva, não dentro da nossa perspectiva. Acho que isso é importante para a gente poder entender também e não sofrer com isso, né, Milene? Exato. E aí, olhando para tua cadeira aqui, né, gente de gestão, com tantos anos de experiência, a gente sabe que esse conflito geracional, acho que ele sempre existiu, né? Eu, quando fui jovem também, eu sempre questionei os meus pais, os meus avós, aquele status quo que a gente vivia. E eu acho que isso é importante, porque se não tiver esse ímpeto, a gente mata a criatividade e a inovação. Acho que o jovem é responsável, né, por ser o motor de mudança. A gente não pode matar isso neles e colocar essa premissa que essa geração, enfim, é uma geração fracassada. Isso não existe. Muito pelo contrário. Acho que a gente precisa se colocar na perspectiva de entender e como que a gente pode, de fato, evoluir e melhorar as nossas relações e pegar o lugar de potência de cada uma dessas pessoas, que é o teu lugar de fala, Milene. Me conta quais são os maiores choques culturais assim entre a Gen Z e os modelos tradicionais de gestão. Bacana, eu acho que o principal choque cultural inicial é o modelo de trabalho mesmo, né? A rigidez desses modelos. Então,
algumas empresas já entenderam que para a geração Z eles têm outras prioridades, né? O trabalho não é tudo. Então, eles têm prioridades como saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eles não gostam, né, de estruturas muito burocráticas, com muitos padrões, muitas regras. Isso, como você falou, engessa essa criatividade e essa inovação que eles precisam de mais agilidade, né? Mais resultado mais rápido. Então, acho que principalmente essa questão do modelo mesmo de trabalho, que algumas empresas já entenderam e estão conseguindo se adaptar, estão conseguindo revisar, né, trazer ali um outro olhar, dar espaço para essas pessoas, né, eles gostam muito de participar, né, de se sentir pertencentes. Então, acho que isso que causa um pouco de frustração ainda em algumas empresas, né? As empresas tentam encaixar a geração Z dentro de um modelo muito rígido, e aí vem um pouco dessa percepção que as pessoas têm hoje de que essa geração não quer trabalhar, é muito fraca, é muito sensível, mas é por isso, gera essa frustração de ambos os lados, e por isso que tem empresa com turnovers muito altos, né? Com essa dificuldade ali de retenção. Então, acho que tem essa questão do modelo e também de propósito mesmo, né? A gente vem de uma geração muito workaholic, onde a gente trabalhava para sobreviver. Então, a gente aguentava muita coisa, a gente não questionava, né? A gente, né, eu não sou tão velha, mas vem de uma geração até olhando para os pais. Tá batendo na porta ali. Você tá no processo de transição. Eu mesmo fui criado com pais que trabalhavam para trazer o sustento para casa e ponto. Não existia ali atingir, né, um cargo e atingir uma grande conquista. Eu acho que a geração Z, ela é questionadora, né? Ela quer saber o porquê ela faz o que faz, e aquilo tem que fazer sentido. Então, as empresas precisam se adaptar, né? Obviamente, trazer o melhor dos dois mundos para esse contexto. Eu quero aproveitar, eu ia te fazer uma pergunta sobre o papel da liderança nesse aspecto, mas eu quero voltar um pouco no assunto dessa questão do modelo de trabalho. Eu acho que com a polarização, a gente tem visto a estereotipação, né, do que é o híbrido ou o remoto. Isso aqui é uma cultura woke, isso aqui não funciona, e muitas vezes encabeçado por pessoas que são, obviamente, de outras gerações, né, da minha geração ou de gerações mais velhas, enfim. Só que em algum momento essas gerações vai ser a geração predominante de força de trabalho. Então, particularmente também entendo como um erro isso, da gente não olhar com a perspectiva dessa geração que está chegando. De que forma a gente pode trabalhar para que a gente consiga, de fato, entregar resultados, que a empresa consiga evoluir, ser eficiente, ser produtiva, dar lucro, ter um ambiente saudável, inserida nesse contexto ou remoto ou híbrido? É o foco no resultado? Como que seria um modelo de gestão eficiente nesse caso? Olha, a questão das metas, e até uma coisa que a gente lida bastante no dia a dia, né, na FIOLive, que a maior parte é a geração Z, é muito esse olhar de que o resultado, a meta ele é importante, mas ele tem que ser a bússola, né, e não a prisão, não o que sufoca. Adorei essa frase. Tem que ser a bússola, não a prisão. Exato. Muito bom. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, eles precisam ver sentido na meta para que eles façam o trabalho de forma engajada e não só porque tem que atingir um objetivo, e se eles não atingirem esse objetivo, eles serão punidos, que é onde muitas empresas falham, né? Então, colocam metas que sufocam essa criatividade e até a possibilidade de erro, né? Porque quando você não tem um ambiente seguro para testar, para errar, para falhar e voltar, isso sufoca a inovação. Então, eu acho que tanto no contexto híbrido, presencial, remoto, eu acho que os gestores eles precisam ter esse olhar de que é para além de um resultado. Atrás ali existe um ser humano que tem, né, outras necessidades para além do número. Então, acho que criar esse ambiente seguro para testar, errar e uma escuta ativa, principalmente, né? E possibilidade de mudança de rota também, né? Então, acho que a meta não pode ser algo escrito em pedra ali que vai ser aquilo, a gente não pode mudar. Então, tem que ter ambientes mais dinâmicos também, né? Ter essas batidas mais frequentes, mais a curto prazo, para conseguir revisar essa rota e fazer sentido mesmo ali o resultado final, né? Que quer ser atingido. E isso tem tudo a ver com o papel da liderança, né? O quanto uma liderança não inspiradora
uma cultura não alinhada ao propósito afeta na permanência desse jovem, que hoje, né, a gente está julgando como se eles, né, não tivessem capacidade ou que eles não fossem resistentes, mas será que a gente não está construindo negócios que não estejam, de alguma forma, alinhado, né, com o teu propósito? E talvez as nossas lideranças não estejam tão preparadas, né, para saber ouvir, para saber comunicar, para saber conduzir, Sim. e principalmente para alinhar, né, essa visão de futuro com o propósito, tanto da empresa quanto deles. Sim. Como preparar essa liderança? É um desafio, acho que é o nosso maior desafio, tudo começa e termina na liderança, né, então, eu costumo dizer que a liderança ela não é um cargo, você tem que fazer uma liderança que inspira. Então você se torna líder antes de exercer um cargo, né, acho que quando o time já te reconhece como líder antes de você de fato ter ali no papel, né, a gestão. Então acho que a geração Z ela busca muito uma liderança inspiradora nesse sentido e até tem tido algumas discussões o quanto essa galera já nem tem muito essa percepção de querer se tornar líder, porque eles olham o que é o papel de liderança. É a pessoa que trabalha mais, que fica até mais tarde, que precisa ali se desgastar, e para eles isso já não faz tanto sentido. Então, como, né, até você trouxe, daqui a pouco esse vai ser a maior predominância nos ambientes de trabalho. O que a gente vai fazer se ninguém quiser mais se tornar líder? Então, a gente precisa falar sobre isso. E a liderança hoje ela tem um papel fundamental não só no resultado, mas no bem-estar dos colaboradores. Então, uma liderança que se desenvolve até quase que como um psicólogo, de conseguir ouvir, de conseguir direcionar nesse sentido, né? A questão de inteligência emocional, das habilidades ali comportamentais e não só técnicas, eu acho que é o principal, assim. Muito bom. Rodrigo, você, como um representante da Gen Z, você contou agora pra gente que você já fez 10 anos 10 esse ano anos. de Uma casa. vida. Uma vida. Fantástico. Parabéns. Obrigado. E a gente tem muito orgulho de ter você aqui e, de fato, muito agradecido por todo o resultado que você trouxe. Como que você... Diferente, né? Porque acho que hoje se vem trazendo que eles não estão conseguindo se manter tanto tempo no trabalho, né? Você está um pouco na contramão, mesmo sendo, né, dessa geração, você está um pouco na contramão dessa... Como que você lida com o teu dia a dia, né? Para poder se reenergizar, para poder entender que aquilo faz parte da tua vida, do teu propósito. Como que você trabalha esse aspecto, seja ele emocional, mental, enfim, dá uma perspectiva para a gente da Gen Z nesse aspecto. Eu acho que temos alguns caminhos, assim. Eu acho que primeiro, obviamente, você tem que gostar do que você faz. Isso é fato. Você tem que sentir prazer no que você faz. E durante 10 anos, 5 anos ou 20 anos, ao longo da trajetória, é normal que você tenha momentos, né, altos e baixos. E aí acho que o que eu sempre busquei durante esses últimos 10 anos é sempre revisitar qual que era o meu maior propósito lá na frente. Então, aonde eu quero chegar? E se eu falar para vocês que é o mesmo propósito que eu tinha 10 anos atrás, não é. E tá tudo bem a gente revisitar e reformular e talvez recalcular a rota. Então, acho que quando a gente tem um propósito muito claro, a gente acredita muito na empresa, na cultura que a gente vem construindo ao longo desses últimos anos, isso acaba ficando um pouco mais fácil, né? E aí, eu acabei não falando no começo, mas eu sou ator de formação, né? Então, me formei no Wolf Maia, em artes cênicas, TV, teatro, cinema, e querendo ou não, isso é uma forma de eu praticar no meu dia a dia o meu palco, que eu falo, né? Então, acho que muita gente, às vezes, me pergunta como que é o seu dia a dia em relação a falar com pessoas, né? Em relação a isso me trava. E aí eu falo, cara, sempre aceite estar no palco. E o palco não é madeira, não é o tablado. O palco é isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo. Ou é um agradecimento em público. O palco, então, acho que isso contribui para essa longa duração também. Esses 10 anos de vida profissional dentro da mesma empresa, que de fato é um desafio, né? Eu comecei lá com 18 para 19 anos. Foi meu primeiro emprego. Então, Demais. isso também é um grande desafio na geração Z, né? Então, normalmente, o primeiro emprego é tudo muito novo. É tudo muito ainda Eu tô lendo, nebuloso. eu comentei já com vocês e com algumas pessoas. Eu tô finalizando agora um livro que chama Geração Ansiosa, Uhum. do Jonathan Haidt. Acho que é assim que se fala, não tenho certeza que se pronuncia.
E ele traz, né, baseado em muitos estudos, é um livro quase científico, da infância mergulhada na tela, né? Então, o excesso de tela na infância, o quanto que isso vem refletindo. E eu acho que isso me ajudou, tanto o excesso de tela quanto o super controle, né, dos pais, o quanto que isso refletiu, né, diante desse contexto de mundo, o quanto que isso refletiu nessa geração atual, agora que chegou nessa fase, né, de força de trabalho, de mercado de trabalho. E aí uma coisa que você traz, primeiro, eu vejo que eles têm muita dificuldade de ter uma conversa que incomode uma pessoa que eles gostam, uma pessoa que convive com eles, assim. E muitas vezes é algo simples de ser falado, de ser trazido. Então eles têm muita dificuldade de falar para aquela pessoa, né? E eu acho que o que a gente vive em alguns momentos, né, em algumas verticais de negócio hoje, isso acaba gerando um comportamento ruim com uma fofoca. Eu não consigo falar para você, mas eu falo para o meu colega aqui sobre aquela pessoa. Isso acaba gerando conflitos, acho que dentro da empresa e acaba culminando na área da Milene também. E uma outra coisa importante que você trouxe, que o livro traz isso, e que a gente precisa preparar as nossas lideranças, é que eu acho que essa pluralidade, esse contexto de mundo, essa globalização, esse excesso de informações, essa superproteção, então eles não foram estimulados ao risco, né? Eles não foram, né? Faz com que, de fato, muitas vezes eu vejo que eles não se conhecem, né? E quando você não se conhece, você não consegue identificar o que, de fato, o que você falou agora. Não, puta, eu entendi qual que era o meu ponto forte, o meu lugar de potência, e aí eu falei, puxa, eu preciso atuar, né, num segmento que através desse meu lugar de potência vai me levar nesse lugar que eu quero chegar. Então, acho que essa falta de clareza, né, que não é culpa deles, que é culpa do contexto atual onde eles nasceram, né, acaba atrapalhando, né, nessa clareza já no início da vida. Eles vão atingir esse momento, mas não no início da carreira, não no início da vida no mercado de trabalho. Eu acho que isso é papel também agora das empresas de entender essa perspectiva e de trabalhar, de ajudar eles a evoluir nesse aspecto. Você concorda com isso, Milene, ou não? Estou falando uma puta bobagem aqui, porque você que é especialista no assunto. Eu concordo totalmente, inclusive eu tenho uma adolescente em casa, né? Então eu realmente Em lugar lido de isso fala. dentro e fora, assim. Eu acho que eu bato muito esse papo, assim, com a minha filha, né? Eu nasci, enfim, em Curitiba, né, região metropolitana ali, então tinha qualidade para brincar na rua, para, sabe? E lá a gente chama piá de prédio, né? Quando cresce dentro de condomínio. E ela já é essa versão de não ter esse contato com o mundo, com os riscos. Então, hoje, ela com 15 anos, ela tem certeza que a vida dela tá ganha através de mim, assim. Vai lá, mãe, trabalha, te admiro. E eu falo, e aí, mas o que você quer fazer? Já tá na hora de começar a pensar, porque com 15 anos eu já tava, cara, o que eu vou fazer? Qual faculdade? Testando, fazendo curso, lendo. Então, isso sempre foi muito meu, assim, e ela tem esse conforto de, não, vou pensar, a hora que eu tiver que decidir. Então, acho que é isso, assim, é nosso papel, né, como pais e gestores, é muito tentar encontrar esse local de motivação que o Rô trouxe, onde você quer chegar e mostrar que existe um caminho a ser construído para isso, não existe algo milagroso, né, então Não é do dia é pra um noite. desafio. Eu trouxe esse livro que se chama Geração Ansiosa, e tem um outro que está super em alta agora, que é Nação Dopamina, né? E a gente falou há pouco agora dessa dificuldade deles terem conversas mais difíceis, deles lidarem, né, com coisas que são duras, porque, de fato, eles estão aqui para ser felizes. Eu acho que eles não estão errados, né? Mas é muito interessante que, falando um pouco desse outro livro, o quanto que a dor equilibra o prazer, né? E quando a gente vive só o prazer, a gente causa um desequilíbrio dopaminérgico ali e faz com que a gente não se sinta completo. Então, sempre está faltando alguma coisa, né? E no outro livro, A Geração Ansiosa, mostra que houve um aumento de mais de 50% nos casos de depressão, síndrome de ansiedade, burnout na geração Z,
né? Justamente por conta desse excesso de tela e de superproteção. E aí eu queria pular um pouco para a área de criatividade e de inovação. Como que a gente pode estimular, Rô, você que está na área comercial, né? Já vou fazer essa pergunta para mim também, mas assim, como você está na área comercial, a gente sabe que primeiro a gente precisa se adaptar ali, né, ao nosso público-alvo, ao nosso cliente, tentando encaixar o nosso produto, né, que gere de fato valor. E eventualmente também nós lidamos com entretenimento, com evento, enfim, com soluções que exigem muita criatividade, muita inovação. Como que você lida com isso dentro desse contexto todo? Eu acho que esse é um dos pilares fortes da geração Z, que é uma geração extremamente inquieta, né? E aí, quando a gente traz uma geração inquieta, eu acho que naturalmente gera esse lado criativo que a gente consegue agregar no dia a dia do trabalho. Eu trago 2 pontos, assim. A inquietude, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Ela pode ser ruim no sentido da geração Z nunca terminar algo que começa a fazer, por conta da ansiedade, por conta de ser uma geração extremamente inquieta, e o lado bom é exatamente essa, de trazer para criatividade atrelada aos projetos. Sempre contente e nunca satisfeito. É um pouco disso, é um pouco disso. Então, acho que trazendo para o mercado, para o mundo de vendas, o lado bom da geração Z e o lado bom do mundo hoje que a gente vive é a tecnologia, né? Então, acho que quando a gente consegue atrelar ferramentas de inteligência artificial, quando a gente consegue estar sempre antenado ao que está sendo utilizado em festivais lá fora, em festivais aqui no Brasil, em redes sociais especializadas em cenografia, em ativação de marca, em experiência com o cliente, naturalmente a gente consegue colocar isso dentro dos projetos que a gente trabalha atualmente. Se a gente fica no arroz com feijão, a gente está atrás da concorrente. E aí, sempre que alguém me pergunta assim, qual que é o diferencial de vocês, da Uwin, da Formô, da Fio Alive, eu sempre gosto de falar que a gente sempre está um passo na frente. E quando a concorrente chega... E você acha que o fato da gente ter muita Gen Z dentro do negócio estimula isso absurdamente? Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos porquês que a gente sempre está um passo na frente da concorrência. E, naturalmente, a concorrência vai chegar. E quando ela chega, a gente já está dando o segundo passo. Então, eu acho que é um pouco disso, da gente nunca se contentar com a mesmice. Então, a gente apresentou um projeto para um cliente hoje, projeto lindo, maravilhoso, fantástico. Está na hora da gente mudar o próximo. E aí, quando eu falo na hora de mudar, tanto na questão do visual, quanto na questão da experiência. Hoje, se a gente for analisar o mercado consumidor da geração Z, é basicamente atrelado à experiência. Então, assim, hoje, por exemplo, quando você vai numa clínica, né, você chega, você é recebido com, enfim, com boas-vindas, com uma ficha para você preencher, depois você tem um cappuccino, aí você vai para uma sala para fazer uma massagem enquanto espera o seu médico, e isso tudo é experiência. Isso eu estou dando um exemplo de um consultório médico, mas que é extremamente adaptável em qualquer segmento. E aí é onde a gente traz para o nosso mundo do entretenimento, através de uma reunião diferenciada, por exemplo, ou através de algo que a gente vai entregar para o cliente no escritório dele, ou uma realidade virtual aumentada que a gente vai trazer para ele visualizar o projeto antes do projeto ser entregue. Então, tudo isso está atrelado a... Olha como a Gen Z é complexa, né? A gente falou agora que essa aversão ao risco, esse supercontrole na infância, acaba afetando esse estado de clareza e eles, inclusive, evitam algumas conversas difíceis, a gente percebe isso na empresa. Na Fio, não, né? Em outras empresas. Mas existe uma dualidade aí. Porque você está me dizendo que, por a gente ter muitas pessoas da Gen Z, a gente, de fato, e eu vejo isso ali, enfim, na prática, a gente é muito criativo com nossas soluções, né? Mas, por outro lado, do lado de pessoas, Milene, essa aversão ao risco, que, em teoria, ela atrapalha a criatividade, a inovação, né? Como que a gente pode trabalhar isso para que a gente faça com que eles, de fato, se provoquem mais com o objetivo de elevar a consciência, com o objetivo de desenvolver o autoconhecimento? Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que, para responder isso, eu vou dar uns passinhos para trás no que você estava falando anteriormente sobre ser uma geração ansiosa. Acho que não tem como a gente falar sobre inovação, sobre criatividade, sobre performance, se não houver saúde mental.
Então, para a geração Z, eles precisam sentir que eles estão num ambiente seguro nesse sentido. Não adianta você esperar essa inovação e essa constância se a pessoa não está bem. Se a Não pessoa não está funciona. bem com ela mesma, dificilmente ela vai conseguir desdobrar isso profissionalmente ou em qualquer área da vida. Então, acho que antes de falar de criatividade, a empresa precisa investir mesmo nessa parte do fit cultural, do ambiente agradável, da escuta ativa, programas de saúde e bem-estar, né, incentivo ali à atividade física, à terapia. Então, acho que eles terem acesso a isso vai, com certeza, ser uma consequência lá na frente na performance, na criatividade e na inovação. Então, ter comitês, né? Eu acho que é uma geração que tem muitas causas, e que são causas relevantes, então eles gostam de ter local de fala mesmo, eles precisam se sentir representados ali. Então, acho que a empresa precisa dar esses passos atrás e construir esse ambiente primeiro seguro psicologicamente, para que a gente consiga atingir a alta performance lá na frente. Existe eu acho que uma confusão hoje, né, quando a gente fala sobre esse aspecto, né, e aí volta na história da questão da polarização hoje, da cultura woke, etc., que empresas que têm essa orientação, elas não são também orientadas a resultado, né? E acho que muito pelo contrário, né? A gente vem tendo um recorde de vendas nos últimos 3 anos, e o que eu mais ouço, né, quando dentro do processo de recrutamento ali, as pessoas falam comigo na última etapa, é que uma das coisas que mais chamaram a atenção é a nossa cultura, né? Como a gente viver quais as dicas que você pode dar para a gente para que uma empresa consiga desenvolver esse tipo de cultura, esse tipo de visão, e também ser uma empresa orientada a resultados? Perfeito. Eu acho que não existe manual, né? Não existe receita de bolo. Então, eu até não comentei, mas a gente também tem uma consultoria, né, de RH, o Empatia, onde a gente trabalha muito nessa questão do personalizado. Então, antes de fazer qualquer trabalho em alguma empresa, a gente sempre vai fazer um mapeamento do cenário de quais são as pessoas, né, o que que elas gostam, o que que elas fazem. E esse ponto é muito importante, que eu acho que foi o processo que a gente fez na FIO desde o início e que vem dando muito certo, né? Que a gente vem sendo reconhecido nesse sentido de experiência mesmo do colaborador. Então, acho que de muita escuta, né? A gente sempre aplicou muita pesquisa para tudo, para entender ali qual era a percepção antes de tomar decisões. Então, envolver eles nesse processo de construção da cultura, eu acho que é fundamental, porque senão vai ser uma cultura que é do CEO, que é do CFO, que vem de outra geração e que para eles não vão se identificar no dia a dia. E aí, obviamente, isso precisa também ter o ambiente ali legal, agradável, mas a empresa existe para dar o resultado. Então, eu acho que colocar eles nessa construção de quais são as metas, quais são as causas do porquê, e que eles enxerguem e tenham a transparência de qual é a recompensa disso, acho que é muito importante, né? Projetos do Hackathon, como a gente fez recentemente, né? Que cara, inovem, tragam as ideias e vocês vão ser recompensados por isso, é algo que incentiva eles, porque eles veem o porquê, né? No fim do dia. Sem dúvida. Eu não sei se você se lembra, a gente teve numa roda de conversa conduzida pela Startse há alguns anos, não, há 2 anos, acho que não faz tanto tempo assim, e a gente explicou como a gente se organizava os comitês, como a gente empoderava as pessoas que de fato tinham aquele lugar de fala e como que a gente criava um ambiente para que aquilo se aflorasse. Mas isso vai ser um papo para o próximo podcast, porque a gente já está aqui no final. A nossa produtora está olhando para a gente aqui, falando, olha, acabou. Ficaria mais 3 horas falando daria aqui. para a gente ficar um tempão aqui. Queria super agradecer vocês. Espero que tenha sido enriquecedor para as pessoas que estiverem ouvindo. E queria fazer um convite para vocês agradecerem também, deixar as redes sociais, enfim, aonde que alguém que tiver um desafio em vendas com geração Z para te procurar, Rodrigo, e quem tiver um super desafio na área de gente e gestão com a geração Z, procurar a Milene também. Fiquem à vontade. Perfeito. No LinkedIn, Milene Almeida. Lá, sempre estou postando
projetos da Fiolive, estou super aberto para trocas, para benchmarks, gosto muito dessa troca, acho que é importante a gente sempre entender o que está acontecendo para fora ali da nossa bolha. E Empatia Co, né? Nossas consultorias que quiserem ajuda nesse processo Sem aí, dúvida. estamos super à disposição. Obrigada pelo convite, adorei. Bom, o meu no LinkedIn é Rodrigo Ruiz Vasques, tudo com Z, então RUIZVAZQUZ. Nossa. Tudo com Z. O que poderia ser S ou Z. E no Instagram, Rodrigo _R Vasques, ele vai se tornar, tá no processo de se tornar um Instagram profissional, né? Acho que, de fato, o meu lugar de potência e de fala aqui tá muito atrelado à oratória, à comunicação, a vendas, então a gente pode bater um papo futuramente sobre isso também. Teil, obrigado pelo convite, obrigado, Mi, foi muito gostoso e prazer estar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês e fazer um convite para vocês nos seguirem, então, nas nossas redes sociais, Ampliocast e @fioalive.br. A minha rede social no LinkedIn é thiago.favaro e no Instagram é @thiagofavaro, tudo junto. Muito obrigado e até a próxima.